Evangelho escrito por São João a respeito da vida de Jesus Cristo, uma das 4 biografias acerca da vida de Jesus. No seu capítulo de número 15, nós fizemos a leitura até o verso 5. Vamos dar sequência aí a partir do versículo de número 6, que diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como assim eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Você poderia repetir esse versículo 14? 1, 2, 3, vai. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Mais uma vez. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Glória a Deus. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vagues e des frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em o meu nome, Ele vos conceda. Você diz glórias a Deus. Meu pastor Isaac, quer assumir o microfone para pregar? Venha. Amém? Pode continuar? Tem que respeitar a hierarquia, né? E respeitar a hierarquia. Não é assim no quartel, quando o major chega, o sargento tem que ir. Se tiver o sargento e chegar o cabo tem que ir. Se chegar o soldado raso, tem que bater continente da porra. Aleluia! Queridos, eu tenho uma mensagem aqui que Deus nos deu agora. Quem crê que Deus fala assim? Aleluia. Instantaneamente. Enquanto nosso irmão Fabiano orava aqui, eu estava catando na Bíblia aqui um texto devocional. Escute, para poder compartilhar com os irmãos. Aleluia. Enquanto o nosso irmão Fabinho orava, e o Espírito Santo soprou algo aqui, um instante. Eu quero falar, irmãos, em poucas palavras. Espero não ser muito prolixo, muito
enfadonho aos irmãos nesta noite, um pouco mais a respeito da nossa vida quanto testemunhas de Cristo. O que Deus falou ao meu espírito aqui, enquanto nosso irmão falava, na oração do nosso irmão, o Espírito testificou no meu espírito. E não é porque o irmão Gabriel hoje, por misericórdia de Deus, é o responsável pela área de evangelismo e missões da igreja, não é por isso. Porque todos nós, queiram ou não, somos, independente de uma patente, de um cargo eclesiástico, todos nós somos chamados por Deus para esta obra. Aleluia. Precisa de alguém, precisa para nortear, receber uma revelação, uma estratégia de Deus para poder a obra caminhar de uma forma mais efusiva, de uma forma mais dinâmica. Precisa sim, mas todos nós fomos chamados para isso. E Deus falou ao meu espírito. Isso nós já temos ouvido aqui muitas vezes. A obra, meu irmão, da salvação das almas é uma responsabilidade individual de cada crente. Essa é a obra mais importante que Deus colocou nas mãos da igreja. A obra de semear a palavra dele aos ímpios, àqueles que ainda não foram alcançados. E o próprio Deus, ele nos chamou e ele nos preparou para isto. Deus não nos chamou para fazer algo na sua obra da qual ele próprio não esteja nos dando os subsídios, os recursos para que façamos. Eu tenho me cobrado, eu tenho pedido a Deus, eu pergunto para Deus, e quero crer que todos os irmãos, isso é um bom sinal, irmão. Nós não podemos nos cobrar a ponto de estarmos nos achando um Zé Ninguém, um João Ninguém na obra, um zero à esquerda. Não podemos fazer isso. E também não podemos deixar de nos cobrar, porque precisamos ter zelo pela obra, precisamos ter zelo por aquilo que está em nossas mãos. Deus não colocou uma obra qualquer nas mãos da sua igreja. Deus colocou a maior de todas as obras. Precisamos sim. Senhor, como é que está a minha vida? Eu tenho sido de fato um instrumento, eu tenho sido de fato alguém que tenha feito de alguma forma a diferença no reino. Nós acabamos de ler João capítulo 15. Perceba, meu irmão, ele diz, versículo de número 5: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Perceba que é uma conexão entre a videira e os ramos. Nós não estamos soltos, nós estamos nele, enxertados nele, e se estamos nele, nós temos poder para ganhar as almas. Daremos fruto porque ele está conosco. E ele chega a dizer mais no final do versículo 5: porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele, meu irmão, nada podemos fazer. Não podemos ter a pretensão de querer fazer a obra de Deus sem a presença dele, sem buscar a face dele. E para se ter a presença, para se ter a manifestação dele, para ter uma eficácia fazendo a obra de Deus, não tem segredo, meu irmão. Não tem nenhuma mágica mirabolante. Vamos ler o texto. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Em algumas traduções, o meu pai é o agricultor.
Aleluia. Toda vara em mim, meu irmão, quem não dá fruto. Agora precisamos entender que tudo no reino de Deus há uma partida e uma contrapartida. É o texto bíblico. João está escrevendo as palavras de Jesus. Ele está falando por meio de uma metáfora, mas quem tem a mente de Cristo entende as coisas que Cristo diz. Aquilo que a gente não consegue entender a priori, o Espírito Santo nos ensina depois, mas quem aprende, aprende. Aleluia. E ele está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto, tira, arranca. Às vezes, irmãos, a gente se depara com alguns textos da Bíblia que a gente até prefere nem falar, na verdade. Seja sincero, tem alguns textos na Bíblia que você prefere nem falar, que você prefere nem pregar. Ultimamente eu tenho estado nesse conflito. Tem alguns textos na Bíblia que às vezes eu prefiro não dizer, mas só que não existe outro meio, meu irmão, de alguém de fato ser alcançado pelo Evangelho, pela palavra da cruz, o Espírito não vai penetrar, não vai testificar com nenhuma alma, se não for por meio da sua palavra. João está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto será arrancada. Escute. E aquela que já está, a limpa. Versículo 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais. Aqueles que já estão dando ainda carecem ser limpos. Isso aqui é para quem pensa que tem algum fruto no reino e que não necessita mais ser limpo. Deus não deu nada a ninguém 100% aqui nessa terra, meu irmão. Ele sempre vai acrescentar algo novo todos os dias, todos os dias. Ele vai limpar todo dia tem algo para podar, todo dia tem uma erva daninha para ele, com a tesoura de Jeová, para que dê mais frutos. Glória a Deus, isso é bom, meu irmão. Quando eu ouço isso, eu leio isso, eu me alegro, porque eu entendo, meu irmão, que eu estou sempre dependente deste Deus. Eu vou estar sempre dependente deste Deus. Eu nunca vou estar me achando superior, autossuficiente, independente. Não, nós somos dependentes desse agricultor, desse lavrador, e é a sua palavra que nos limpa. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Versículo 3. Quem está pegando aí? Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Ninguém é dono de si mesmo. A vara em si mesmo não é ninguém. Se a vara for arrancada, meu irmão, da videira, em um espaço de horas, talvez minutos ou segundo, a vida vai se esvair, vai tornar-se um galho seco sem a videira. Aleluia. Eu quero estar nele, meu irmão. Eu quero estar nele, arraigado, enlaçado, entrelaçado. Quem quer? Quero estar nele, meu irmão, sempre dependente dele, do néctar, aleluia, de Jesus, da substância, aleluia, de Cristo em mim. Isso fala da presença do Espírito. Sem ele, meu irmão, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Se não estiver na videira, versículo 4: assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, verso 5: vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, meu irmão. É a Bíblia quem diz.
Tem muitas pessoas se enganando, meu irmão, com o Evangelho e pregando o Evangelho, sabe? Um Evangelho de inchar, mas ninguém pode estar no Evangelho, meu irmão, sem dar fruto. E o que o Espírito Santo falou para mim aqui, ó, quando o irmão Fabiano pregava, é sem dar fruto. Os frutos são as almas. Os frutos são as almas. Mas espere lá, você não pode entrar em conflito. Ah, meu irmão, eu estou no Evangelho há 20 anos já, e eu ainda não trouxe ninguém para Jesus. Descanse o seu coração, porque eu gosto desse texto. Havia uma contenda na igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos abrir. Uns diziam: porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Talvez alguém hoje, não, porque eu ganhei, porque foi eu que evangelizei, porque foi eu que visitei, porque foi eu que preguei. Foi quando eu preguei que alguém foi na frente e que levantou a mão. Não, meu irmão, quem dá o crescimento é Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está exortando a igreja aqui, por causa de meninice, acerca da salvação e dos frutos, dissensões. E eu, irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, ou seja, eram meninos na fé, inconstantes. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Verso de número 5, porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Entende, meu irmão? Aí versículo 6, eu plantei, Paulo está dizendo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Recentemente, um irmão ministrando aqui citou meu nome em uma mensagem que alguém levantou a mão e aceitou a Jesus. Tem gente que se envaidece, mas muitas pessoas falaram de Jesus para aquela alma antes de eu pregar. O trabalho que a própria pessoa fez de visitar, de orar por aquela alma, de convidar. Aquele dia que foi chato você bater no momento, talvez que a pessoa tivesse sem pretensão alguma de vir, você convidou, ela deu a palavra, mas na hora de, vamos ver, 7 horas você chega lá, e aí fulano, você disse que era para eu te buscar, eu vim. Aí a pessoa, não esperava que você viesse, disse que vinha, você foi lá buscar, aí ela está botando aquela dificuldade e tal, você, não, vamos rapaz, você deu a palavra, vamos lá, vamos assistir o culto, você foi na porta buscar, e trouxe para a casa de Jesus. Ela ainda não se converteu naquele dia, ela ouviu a palavra, fizeram o apelo, ela não levantou a mão, mas algo estava acontecendo no mundo espiritual. Cada um, meu irmão, fez alguma coisa, meu irmão Lázaro. Você já deve ter passado por alguém e deve ter dito, olha, vamos lá um dia. Deve ter convidado algum varão, meu irmão Luiz, um culto. Cada um, meu irmão, ninguém está aqui em vão não, meu irmão. A sua presença, aleluia, o seu testemunho de vir à casa de
Aleluia, quem está compreendendo? Um planta, outro rega. Ah, mas eu não tenho o dom de evangelizar. Quem disse que evangelizar é dom? Quem disse que evangelizar é dom? Evangelizar não é dom. Lá em 1 Coríntios 12, onde a Bíblia fala dos dons do Espírito Santo, procure lá se tem lá dom de evangelizar. Tem, pastor? Eu não sei se tem? Lá onde está escrito sobre os frutos do Espírito Santo, procure lá se tem dom de, se tem fruto do Espírito Santo, fruto de evangelizar. Não tem fruto de evangelizar. Agora Deus deu o seu Espírito, e todos nós, por meio do Espírito, temos uma particularidade que Jesus, o Espírito Santo, potencializa, e dentro das nossas condições nós fazemos a obra de Deus. Esses dias tem aqueles dias que a gente para assim, Senhor, não é testemunho de fraqueza não, irmão. É bom a gente compartilhar essas coisas, porque às vezes as pessoas estão aí e só vê a gente ali pregando e tal, e só ir exortando e motivando. Ah, o irmão Gabriel está dando testemunho de fraqueza no altar. Não, meu irmão. É por isso que muita gente está caindo, porque está achando que quem está no altar é super-homem, e está se esperando na vida do pregador. A gente precisa ter postura de líder, precisa, mas também a gente precisa de vez em quando compartilhar algumas coisas com a igreja, porque ninguém é superman espiritual não, todo mundo. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que pensaram em desistir. Jó, Elias, foi para a caverna. Elias, Jó pediu a morte, Jonas pediu a morte, por conta do peso, da responsabilidade pela obra, e às vezes não vê o resultado, e às vezes só vê as críticas, a responsabilidade de falar algo que é algo duro, mas que é da parte de Deus, como Jonas, e ser incompreendido. Às vezes você pensa em jogar a toalha, mas aí vem o Espírito Santo e diz: quem te chamou? Quem é o lavrador? Você é o que? Você é na videira? Eu não sou o lavrador. Quem está em mim vai dar frutos. E os frutos vão permanecer. De gente enganada. Esses dias eu estou falando muito sobre fruto. Acho que eu vou preparar alguma coisa mais elaborada, mas com a ajuda do Espírito Santo, para a gente entender um pouquinho mais sobre frutos. Porque tem muita gente às vezes que não vem para a obra, ou que vem e pensa que frutos é porque pregou uma mensagem e 10 pessoas aceitou a Jesus. Não, meu irmão, tem outros tipos de frutos também que você está dando. Você está dando. Olha para alguém aí, olha para alguém, diga: você está dando fruto. Mas diga para ele: você é uma árvore frondosa, frutífera para Jeová. Tem fruto, meu irmão, nessa videira aí? Tem fruto? Tem fruto, João? Tem fruto, João, aí? Tem fruto aí? Tem fruto, Lázaro? Tem, Fabinho? Tem, meu irmão Luiz, meu pastor, meu irmão, tem fruto aí, varão? Tem fruto, meu irmão. Não fique em crise existencial não, porque Deus trabalha com cada um dentro da sua particularidade. Você, meu irmão Lázaro, aquele dia você pegou aquela muqueca, você não falou nada, você não disse nada, mas você pegou aquela muqueca e disse: poxa, eu vou abençoar aquela vizinha ali. Aí, vizinha, aí ela: aquele é crente. Meu irmão Antônio Carlos, né? Aquele dia que a vizinha estava pensando em fazer um serviço em casa, não tinha dinheiro para pagar você. Não, vizinha, fique tranquila, vou fazer. Quando foi, meu irmão? Tranquila, vizinha, estou te abençoando. Isso é fruto, meu irmão.
Hein, Fabio? Aquele dia que você pegou aquele carrego para aquela criatura, quando chegou lá, faltou R$10 para pagar. Não, fique tranquila, Deus vai me abençoar lá na frente com um carrego mais abençoado do que eu, no sentido de caso remunerar, né? Fique tranquila, descanse. Ou então você havia no meio do caminho, viu aquela pessoa, um peso na mão, não, bota aqui, eu levo. Quanto foi, meu filho? Nada. Evangelismo. Meu irmão Luiz, não vou nem falar do senhor, não vou nem falar, você é uma bênção, meu. Essa disposição, essa serventice, esse mordomo de Jeová aqui, meu irmão. Glória a Deus. Pronto para abençoar. Isso é fruto, meu irmão. Pastor Isaac, eu não vou nem falar também. Glória a Deus. Isso é fruto, varão. Cada um no seu cada um. Agora tem uma atividade. A gente precisa respeitar a liturgia da nossa igreja, os trabalhos de nossa igreja. Eu não queria estar falando mais sobre essas coisas, mas está dentro da responsabilidade, do chamado, ou melhor, da função que eu estou exercendo, de estar cobrando. Alguém já falou para mim assim: muda a estratégia. Qual estratégia que eu tenho que mudar, meu irmão? Motivar alguém a pregar o evangelho é ensinar o evangelho, é pregar a palavra, é chamar, convidar. Sabe o que ele falou? Eu estou dando oportunidade às pessoas de fazerem a minha obra. E essa é a maior prova de amor que alguém pode dar a outro, é pregar o evangelho. Foi isso, Fabio, que Deus falou comigo aqui. Como é que eu posso amar alguém? É eu pregar o evangelho para alguém, é eu me disponibilizar um dia na semana pelo menos e vir evangelizar. Ah, eu não tenho coragem para sair sozinho. Nem a Bíblia manda você sair sozinho. Tem o trabalho da igreja. Tem gente se sentindo opressivo, depressivo, com um tempo ocioso dentro de casa, mas não vem para a casa do Senhor. Deus dando a oportunidade de ela estar interagindo, que ela está aqui absorvendo conhecimento, se edificando pela palavra, recebendo uma oração. Ela prefere ficar em casa olhando para a parede, não pega a Bíblia para ler, não vem evangelizar, não vem assistir os cultos e fica lá em casa se lamentando que a vida está isso, que eu estou com dor aqui, estou com dor aqui. Meu irmão, louvado seja Deus, meu irmão, por essa agregação Batista Semear, que tem uma ocupação, atividade. Diz um ditado aí que a mente vazia é a oficina do diabo, e é verdade. E Deus dando um privilégio. Eu não digo alguém, meu irmão, que está cansado do labor do dia, realmente trabalha a semana toda, também tem atividade a semana toda, não tem condição de conciliar porque realmente fatiga. Aí vai descansar um pouquinho, Deus sabe. Mas tem gente que poderia estar aqui e não está. Está em casa sentado, olhando para as paredes, em vez de estar aqui, a sua presença na casa do Senhor, glorificando o nome do Senhor, sendo edificado pela palavra do Senhor, orando ao Senhor, mas está em casa. Assim é na obra evangelística. Quem disse isso foi João. Quem disse isso foi João. E eu acabei de me fortalecer nisto, me alegrar com isto, porque eu não posso ficar pregando um amor fingido, um amor de falácia. Provar que ama alguém é vir às atividades que a igreja proporciona para evangelismo. Vamos ler na Bíblia.
Eu vou aprofundar isso aqui, eu vou pregar essa mensagem aqui. Quem diz amém? Amém. Eu vou pregar essa mensagem para a igreja toda, se Deus permitir. Ó, ao mandamento, versículo 12, eu vou pular aqui por causa do horário. O mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este. Leia por gentileza. De dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, de compartilhar algo com seus amigos. Eu glorifico a Deus, meu irmão, porque eu andava jogando dominó pela cidade toda aí. Só aqueles que ainda não se depararam comigo, que ainda não tive a oportunidade de olhar no olho assim e dizer: olha, hoje eu sou homem de Deus, faça uma visitinha lá na igreja, entregue a sua vida para Jesus. Mas a maioria deles, meu irmão, já falei de Jesus. Aleluia. A maioria deles, se não todos, que eu já andei por aí fazendo farra, eu já falei de Jesus Cristo para eles. Não são mais leigos, não são mais ignorantes. Atos 17 diz que a Bíblia diz que Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas hoje ordena a todo homem que se arrependa e venha para Jesus. 17:30. E você tira, não é que o Evangelho, escute isso aqui, não é que o Evangelho seja um peso, um fardo, mas você tira uma responsabilidade dos seus ombros. Porque Ezequiel vai dizer que se a gente não anunciar ao ímpio, quando a espada estiver para vir, e a espada vier, e ceifar aquela alma, sem ela ter Jesus, a responsabilidade é minha e sua. Quem compreende isso, meu irmão? Então perceba que Deus está nos dando um privilégio, e ao mesmo tempo nos está dando um benefício, não é isso? Um privilégio e nos dando um benefício, que é o de tirar a responsabilidade, o sangue das nossas mãos. Porque tem gente que está morrendo sem Jesus. Isso é sério, igreja. Isso é sério, igreja. Cadeira vazia. Isso é sério, igreja. Tem gente que está morrendo porque você deixou de falar de Jesus. Está morrendo, indo para o inferno, porque eu deixei de falar de Jesus. E a Bíblia diz que Deus vai pedir conta das almas. Versículo de número 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. O que foi que Jesus mandou, meu irmão, a igreja fazer? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está em condenação. A responsabilidade não é minha nem sua. A sua responsabilidade é pregar, e a dele é crer. E é uma ordem. Me ajude, evangelista. Ide, não tem escolha. Quer ser meu amigo? Vão e pregue o Evangelho. Versículo de número 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, em tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Perceba que o verso 14 diz que vai haver uma amizade entre mim e Cristo, se eu fizer aquilo que Ele manda. Se eu não fizer aquilo que Ele manda, não tem amizade com Cristo nenhuma. E Ele nos escolheu para dar frutos. Ele não me escolheu para vir aceitá-lo como o único, suficiente e salvador, e ficar estático na igreja sem fazer nada, ou ao menos me colocando à disposição. Ô evangelista, que dia é o evangelismo? Eu estou trabalhando, louvado seja Deus, irmão, porque você está empregado, porque tem mais de 14 ou 15 milhões de desempregados. Eu só tenho tempo domingo, eu não posso vir todos os domingos. Tal domingo eu vou estar aqui, glória a Deus. Deus contempla tudo, meu irmão, Deus sabe de tudo. Agora tem um monte de gente dando desculpa para Deus, para não fazer a obra. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro, porque a minha casa, porque os meus filhos, porque o meu trabalho, porque eu...
Deus está dando a oportunidade, porque eu estou cansado, porque isso, porque só eu, e a obra de Deus nada. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Aleluia. Versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. A maior prova, meu irmão, de que nós somos filhos de Deus e que de fato amamos uns aos outros é quando nós pregamos o Evangelho. Não tem outro amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E amigos aqui é as pessoas que estão lá necessitando dessa palavra para se converter. Quem diz amém? Esse livro de João, praticamente, eu vou ler aqui só mais 2 versículos, como ele está conectado. Capítulo de número 13, versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Capítulo 13, versículo 35. O amor é este, meu irmão. A gente fica aqui pregando, tem que amar o irmão e tal, aí não fala o que tem que falar, não prega o Evangelho, não fala que precisa se converter, não diz que precisa largar o pecado, não diz, está em pecado, homossexualismo é pecado, adultério é pecado, comprar e não pagar é pecado, mentira é pecado. Tem que dizer, meu irmão, porque está na Bíblia. Agora, a estratégia que Deus vai te dar para você falar isto é com você e com Deus. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que falar dessa forma. Deus, ele dá o dom, mas não é o Espírito Santo que diz como é que você vai usar o dom. Você sabe como é o Espírito Santo? Cavalheiro. Ele te dá a ferramenta, mas ele não te diz como é que você vai usar, porque ele te deu aptidões, capacidades para que você exerça a sua função no reino. Está entendendo isso? E outra coisa, não julgue o seu irmão pela forma com que Deus o usa. Paulo quem diz que cada um esteja na posição em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, 20 está escrito. Deixa eu ver se é isso, porque eu estou tentando me policiar aqui. Eu estou às vezes pregando uma referência. Está escrito, né, irmão? Mas às vezes a gente dá a referência errada. Paulo está falando de vocação. 1 Coríntios capítulo 7, 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado, e que Deus te use da maneira com que você foi chamado. Amém? Eu estou dando um conselho à igreja. Eu falei aqui, Deus tem para preparar o dia. Tem uma palavra que eu quero ministrar, se Deus permitir. É um conselho. Aconselho-te, não é Apocalipse, mas eu vou deixar para o dia. Eu estou dando um conselho a alguns irmãos. Daquilo que você não sabe, não fale. Eu ouvi uma frase de um pastor metodista. Ele disse: aquilo que eu sei na Bíblia, eu prego, e aquilo que eu não sei, eu creio e calo minha boca. Tem gente falando daquilo que não sabe e daquilo que também não crê, e está incorrendo em um erro crasso da Bíblia, que é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado quando nós, isso vale para mim e para você, quando nós condenamos um pregador, quando nós criticamos uma ação que achamos não ser de Deus. Muita gente olha e diz: é o diabo, é o diabo. Não é Deus que está falando.
Não ouve, sai criticando. Eu ouço algumas mensagens, às vezes me dá vontade de falar, mas eu não falo. Eu me seguro, fico quieto, porque eu posso estar pecando contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é o único pecado na Bíblia que não tem perdão. Está escrito isso? Quem já leu isso? Amém? Louvado seja Deus, fique de pé. Quem recebeu essa palavra, diga amém, diga glória a Deus, dê um aplauso para Jesus, bem forte. Glória a Deus. Quer amar alguém? Fale de Jesus para ele, ainda que seja metade de um verso. Seja um intercessor por essa vida. Um intercessor é alguém que faz a ponte entre Deus e a necessidade do homem. Seja um intercessor de alguém. Fale de Jesus para alguém. Meia frase inspirada pelo Espírito Santo alcança uma vida. Às vezes alguém diz assim: eu já ouvi isso, Jesus te ama, mas continue falando. Uma hora o Espírito Santo vai potencializar essa frase no ouvido e no coração desse alguém, e ele vai acreditar de fato e vai se render para Jesus. Não se evangelizar não, pega o folheto e diga: Jesus te ama, vá na igreja hoje, olha, não fique assim, tem um plano de Deus para você, né? São algumas frases que são já pré-moldadas, né? Às vezes a gente até critica pregando. Evangelho não é falácia, de fato. Alguns clichês que são usados aí fora por ímpios que não querem comprometimento com Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece, e assim vai. Mas falando a respeito de evangelizar, só sabe dizer Jesus te ama? Continue dizendo. Só sabe dizer Deus tem um plano? Continue dizendo. A obra quem faz é o Espírito Santo. Amém? Ore a Deus nesse momento. Glória a Deus. Agradeça a Ele por mais um culto. Espírito Santo, oh Espírito Santo, obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio, esta oportunidade de estar reunidos com nossos irmãos. Oh, tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Nós queremos amar mais, nós queremos pregar mais, falar mais de Jesus. Esta é a maior prova, este é o maior privilégio. Oh, ore, meu irmão. Ame as almas. Desceda pelas almas. Oh, obrigado, Senhor, por nos instruir na sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Dê um aplauso para Ele. Você acredita? Tem pessoas cristãs que moram há 20 anos no bairro e nunca falou para o vizinho: Jesus te ama. Ou convida, ou entrega um folheto. Tem alguns vizinhos que são ruins mesmo, mas ainda assim, se você não falar, você intercede, você ora, você diz: Senhor, está difícil
me correlacionar com esse vizinho, com essa vizinha, mas arruma uma oportunidade. Você tem orado assim? Você já orou assim, né? Eu creio. Se apresenta. Agora tem gente, irmão, que não ora não. Tem birra com o vizinho, é crente. Tem birra com o vizinho e não apresenta a vida do vizinho, não ora, não tem misericórdia, não pede para Jesus alcançar. É capaz de orar até para Deus pesar a mão, mas não ora para se converter. E está aqui sentado nos bancos, dizendo que ama a Deus, sentado na igreja dizendo que ama a Deus. E o vizinho, ele não pede em oração. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor.